Olá pessoal, nessa aula nós vamos revisar o conceito de função afim. Então a definição de função afim é toda função polinomial do primeiro grau da forma f de x igual a x mais b, em que o a é diferente de zero. Na expressão ax mais b, o número a é chamado coeficiente, né? A gente pode associar isso à função polinomial, então ele seria como se fosse o coeficiente dominante, e o b é o termo constante, ou o termo independente, ou ainda o coeficiente independente. Então eu tenho vários exemplos aqui, identificando quem que é o a e o b em cada situação. Acho que isso é bem tranquilo de um modo geral. O gráfico de uma função afim, ele é sempre uma reta oblíqua aos eixos x e y, ou seja, ela não é nem paralela ao eixo x, nem paralela ao eixo y. Então, por exemplo, se eu peço para você construir o gráfico de uma função, o que você tem que lembrar é que, no caso de uma reta, 2 pontos bastam. Então, a gente determina 2 pontos dessa função e faz o esboço do gráfico. Uma coisa que é importante você saber é o seguinte: quando você está numa questão dissertativa e tem que fazer um esboço do gráfico de uma função, geralmente a gente indica os cortes nos eixos. Eu poderia escolher os outros pontos aqui para fazer o esboço desse gráfico, mas geralmente são os cortes nos eixos que são a recomendação, digamos assim, a convenção para você fazer o gráfico. Obtenha a equação da reta que passa por esses pontos. Isso de um modo geral para vocês trabalharam bastante geometria analítica. Em função, eu poderia lembrar que a equação da reta é do tipo y igual a x mais b, substituo os 2 pontos, monto um sistema, resolvo o sistema, tenho a equação da reta que passa por esses 2 pontos. Quando eu tenho duas retas, no caso aqui a y igual a menos 3x mais 4, a y igual a 2x mais 1, e quero determinar o ponto de intersecção entre essas retas, o que eu preciso fazer é resolver um sistema linear com as equações dessas duas retas. A solução desse sistema é o par ordenado x e y que satisfaz tanto uma quanto a outra ao mesmo tempo, ou seja, é o valor daquele ponto P que é coincidente com as duas. No caso aqui, 3/5 e 11/5. Função linear. A gente chama de função linear quando a minha função tem um a diferente de zero e o b é igual a zero. Então, uma função do tipo 3x menos 4x, ou a própria função f de x igual a x, que é chamada função identidade. Ou ainda também, em geometria analítica, a gente chama ela de bissetriz dos quadrantes ímpares. A função constante é o caso de função quando o a é zero e a minha função ela é simplesmente f de x igual a b, ou seja, f de x igual a um determinado valor, pode ser até zero esse valor. O gráfico dessa função ele vai ser uma reta horizontal paralela ao eixo x. Então, no caso aqui, o a é igual a zero. Então, a gente não fala que isso é uma função afim, a gente chama de função constante. Raiz de uma equação do primeiro grau, ou raiz zero de uma função polinomial, é você igualar ela a zero. Quando você iguala a x mais b igual a zero, o x vai ser igual a menos b sobre a. Quanto ao crescimento e decrescimento de uma função f de x igual a x mais b, então se o coeficiente a é maior do que zero, a minha função é crescente, se o coeficiente a é menor do que zero, ela é decrescente. Lembrando que ela vai cruzar no eixo y sempre no coeficiente independente, então olha só no b, e ela vai cruzar no eixo x na raiz, ou no zero da função, que nesse caso vai ser sempre menos b sobre a. Taxa média de variação de uma função afim é o que eu quero que você perceba aqui. Quando você faz uma variação de y pela variação de x de uma função afim, isso vai dar sempre igual. Então, observa aqui, de a para b, a variação foi em x de menos 2 para menos 3, deu 1, e em y de menos 4 para menos 7, deu 3. Quando eu faço a variação ΔY por ΔX, dá 3. E quaisquer 2 pontos que você pegue aqui, faça essa taxa de variação, sempre vai dar 3. Por quê? O que é que representa esse 3? Esse 3, ele representa para a gente o coeficiente angular dessa reta. É como se eu falasse assim, a cada unidade que eu ando no x, eu subo 3 no y. Esse outro exemplo, mesma coisa.
Se eu pegar vários pontos de uma reta e fizer a variação de y pela variação de x, nesse caso todas vão dar menos 2. O que é que significa isso? Que a taxa média de variação dessa função é menos 2. Olha só, é quem está multiplicando o x. Eu também posso falar que essa taxa média de variação, né, então, é o ΔY pelo ΔX. Tudo bem? Quando o A é positivo, eu tenho essa situação, e quando o A é negativo, eu tenho essa situação. Mas em ambas é ΔY por ΔX. E duas funções afins que têm a mesma taxa de variação, elas representam, né, retas paralelas. Vocês estudaram bastante disso lá em geometria analítica. Podemos até falar, não está aqui, mas se eu tenho duas retas que são perpendiculares, lembra que o coeficiente angular de uma é o oposto inverso da outra. Coeficiente linear. O coeficiente linear é o b, né, de uma função do tipo ax mais b. É sempre o corte no eixo y. Tá? A gente já comentou sobre isso. Estudo do sinal. Isso é uma coisa bem importante, principalmente porque a gente vai discutir na sequência, que é a parte de inequações. Se o A é positivo, né, a minha reta é crescente, cruza o eixo x na raiz, antes é negativo, depois é positivo. Se a minha reta é decrescente, então ela cruza o eixo x na raiz, antes é positivo e depois é negativo. Né? Essa história, você não precisa ficar decorando esse positivo e negativo, é só pensar. O número que está aqui, né, o gráfico está para cima ou está para baixo do eixo? Está para cima, então é positivo. O número que está aqui, o gráfico está para baixo do eixo, por isso que essa parte é negativa. Por exemplo, como é que eu resolvo essa inequação? Eu tenho dois jeitos de resolver essa inequação de primeiro grau. Um deles é, simplesmente eu vou isolar o x. Então eu vou pegar 2x maior que menos 3, divido todo mundo por 2, x maior que menos 3 sobre 2. Resolvi, está 100% correto. Outro jeito é, eu posso fazer o gráfico da função 2x mais 3. E quando eu faço um esboço do gráfico aqui, eu consigo analisar que ela é positiva, olha só, positiva, para valores de x maiores do que menos 3 sobre 2. Então a minha resposta seria, o x tem que ser maior do que menos 3 sobre 2 para que essa função seja maior do que zero, seja positiva. Se eu tenho esse caso, mesma coisa, eu posso resolver 100% algebricamente, ou seja, eu vou isolar o x. Lembrando que, nesse caso, eu tenho menos 3x menor que menos 12. Se eu preciso multiplicar ou dividir uma inequação por algo negativo, eu preciso inverter o sinal da desigualdade. Então, no caso aqui, é menos 3x menor que menos 12. Quando eu divido por menos 3, olha só o sinal, virou maior. Ou seja, x é maior do que 4. Tá? Outro jeito de você resolver essa inequação é o quê? Fazendo o gráfico da função y igual a menos 3x mais 12. Aí, quando eu faço o esboço do gráfico, eu sei exatamente onde ela é positiva e onde ela é negativa. No caso aqui, me interessa que ela seja negativa. Então, ela vai ser negativa ou nula para valores de x maiores ou iguais a 4. Tá? Muito bem. Eu tenho outros tipos de inequação que envolvem expressões de função afim, como essa daqui. 1 é menor ou igual que 2x mais 3, que é menor que x mais 5. Como é que eu resolvo esse tipo de inequação? Não tem jeito, eu tenho que resolver em duas partes. Então eu vou resolver primeiro essa inequação aqui e depois essa inequação aqui. Tá? Então eu vou ter que dividir em dois casos. Então, olha só, o primeiro caso é 1 é menor ou igual a 2x mais 3, e o segundo caso é o 2x mais 3 é menor do que x mais 5. Como eu tenho que satisfazer as duas ao mesmo tempo, então eu vou resolver separadamente cada uma. A primeira vai dar que o x é maior ou igual a menos 1, e a segunda vai dar que o x é menor que 2. Depois, como eu tenho que satisfazer as duas ao mesmo tempo, simultaneamente, eu vou fazer uma intersecção das soluções para verificar qual é o intervalo ou quais são os intervalos que satisfazem as duas ao mesmo tempo, as duas simultaneamente. Então, eu vou fazer a intersecção dos intervalos. E a intersecção dos intervalos mostra para mim que o meu conjunto de solução vai do menos 1 fechado até o 2 aberto. Então, é esse intervalo que satisfaz toda essa expressão ao mesmo tempo. Inequação produto ou inequação quociente, ou seja, quando eu tenho um produto de expressões de primeiro ou depois a gente vai exatamente segundo grau e por aí vai. Nesse caso eu tenho um produto de expressões de primeiro grau maior do que zero. O que a gente faz nesse caso? Eu tenho que analisar o sinal de cada uma delas separadamente. Ou seja, eu vou pegar então a 4
4 menos 3x e vou fazer um esboço do gráfico dela. É uma reta decrescente, cruza o eixo x, né, a raiz 4/3. Antes é positivo, depois é negativo. Ok, guarda essa informação. A outra expressão é a 2x menos 7. É uma função crescente, antes do 7 sobre 2, que é a raiz, é negativo, e depois é positivo. Agora eu vou levar essas informações porque a gente chama de varal de sinais, tabela de sinais. A primeira expressão, que é a f, diz para mim que antes do 4/3 ela é positiva e depois ela é só negativa. A segunda expressão, que é a g, diz para mim que antes do 7 sobre 2 ela é negativa e depois ela é positiva. Estou tirando essas informações dos gráficos que a gente fez anteriormente. Regra do sinal. Menos com mais dá menos com menos dá mais com menos dá menos. Agora eu vou analisar o seguinte. Somente agora eu volto para cá e falo assim, o que eu quero mesmo? Eu quero que seja maior do que zero. Então, onde é que ela é positiva aqui? Positiva entre o 4/3 e o 7 sobre 2. Então, esse é o meu intervalo, a resposta da minha inequação. Tá? Então, eu tenho que analisar separadamente cada uma delas. Nessa inequação, é uma inequação chamada de inequação quociente, porque é uma divisão. E nesse caso é uma divisão menor ou igual a 4. A primeira coisa que você pode perguntar é, eu posso passar o 2 menos x multiplicando para o outro lado? E a resposta é, a princípio, não. Por que a princípio não? Dependendo do intervalo de x, o 2 menos x pode ser positivo ou pode ser negativo. Se ele for positivo, eu simplesmente passaria multiplicando e tudo bem. Se ele fosse negativo, eu teria que passar multiplicando e inverter o sinal da minha equação. Por isso que a gente não faz isso, porque senão você vai acabar perdendo soluções no meio do caminho. Então, eu não posso fazer isso nunca? Depende. Vamos supor que eu tenho uma situação, né, uma situação problema, que ele fala para mim assim, olha, resolva essa equação sabendo que o x é menor ou igual a zero. Nesse caso, se o x é sempre menor ou igual a zero, 2 menos x seria sempre um valor positivo. E aí não teria problema eu pegar o 2 menos x e passar multiplicando aqui pelo 4. E resolver essa equação facilmente. Mas eu só posso fazer isso se eu tiver alguma informação no enunciado que garanta para mim que esse valor que eu quero passar multiplicando é sempre positivo. Tá? A gente vai ver mais exemplos sobre isso, principalmente quando a gente falar de inequação logarítmica. Muito bem, o que eu tenho que fazer aqui então a princípio é eu vou subtrair o 4 dos dois lados para poder comparar com o zero. E aí eu vou deixar todo mundo sobre 2 menos x, ou seja, eu vou multiplicar o menos 4 por 2 menos x e vou chegar nessa expressão. É essa expressão que eu vou analisar então, quando que ela é menor ou igual a zero. O que eu tenho que fazer? Analisar separadamente cada uma das duas, então a 5x menos 5 é uma reta crescente, antes do 1 é negativo, depois é positivo, e a outra função que é a 2 menos x é uma reta decrescente, antes do 2 é positivo e depois do 2 é negativo. O que eu vou fazer? Levar para a minha tabelinha, ou para o meu varal de sinais, cada uma das informações que a gente obteve nos gráficos, e com isso eu vou fazer a regra do sinal e vou chegar nesses valores. Somente agora que eu volto para cá e falo assim, o que é que eu quero mesmo? Eu quero menor do que zero. Quais são os valores menores ou iguais a zero? Menores do que zero é antes do 1 e depois do 2. E igual a zero. Cuidado, por quê? Como eu tenho uma divisão, eu tenho que lembrar que o denominador dessa divisão aqui nunca pode ser zero. Ou seja, o 2 menos x nunca pode ser zero. E quem é que zera o 2 menos x? Exatamente o 2. Por isso que o 2 aqui é bolinha aberta, que ele está no denominador dessa minha expressão. Observa que o 1 é bolinha fechada. Por quê? Porque o 1 zera a parte de cima, e a parte de cima não tem problema. Pode dar zero. O meu problema é não zerar a parte de baixo. Tá? E por isso que a minha solução fica x menor ou igual a 1 ou x maior do que 2. Uma outra situação que aparece bastante é o conceito de custo, receita e lucro. Tá? A gente também vai falar sobre isso em matemática financeira, mas aqui também é uma situação que aparece. Uma pequena doçaria instalada em uma galeria comercial produz e comercializa brigadeiros. Para fabricá-los, há um custo fixo mensal de 3.600, representado por C, que inclui o aluguel, o pagamento de salários, impostos, etc. Além disso, há um custo variável, que depende da quantidade de brigadeiros preparados, que ele chamou de X.
Estima-se que o custo de produção de cada brigadeiro é 1,80 e o preço unitário de venda do brigadeiro é 3,40. Então vamos lá. Qual a expressão da função custo? Bem, custo vai ser o quê? O fixo que eu tenho, 3.600, mais o preço por cada brigadeiro, que é 1,80. Essa expressão me dá o custo. Qual expressão que é a função receita? Receita é todo aquele dinheiro que eu recebo com a venda dos brigadeiros. Se eu vendo a 3,40, se eu vender X brigadeiros, a receita vai ser 3,40 vezes X. O que é o lucro? Tem que lembrar que lucro eu vou pegar a receita e vou tirar os custos. Ou seja, a função receita, que é 3,4x, menos a função custo, que é 3.600 mais 1,8x. Essa é a expressão que me dá a função lucro dessa situação. Outra pergunta. Quantos brigadeiros no mínimo a doçaria deve fazer para não ter prejuízo? Ou seja, se eu igualar a expressão do custo com a expressão da receita, eu vou descobrir um total de 2.250 brigadeiros. Ou seja, ela precisa fabricar 2.250 brigadeiros para que o custo se iguale à receita. Nesse momento, ela não vai ter nem lucro nem prejuízo. Faça os gráficos das funções custo e receita em o mesmo plano cartesiano. Então, olha só, a função receita, saindo do zero, se eu vendo zero é zero, né? O coeficiente angular dela aqui é 3,4x. E a função custo, ela já sai do 3.600, porque é o custo, mesmo que eu fabrique zero brigadeiros, eu já tenho esse custo com funcionários, e impostos e outras despesas. Então ela sai daqui, porém como o coeficiente angular dela é menor, é 1,8, a declividade dela é menor. Então ela vai subindo, em algum momento, que é nesse ponto P, elas são iguais, ou seja, que é a quantidade de brigadeiros, 2.250, que iguala a receita ao custo. A partir desse valor eu começo a ter lucro. Observe até que se eu fizer o gráfico da função lucro, a princípio, quando eu tenho zero brigadeiros fabricados, né, o meu lucro, na verdade, é um prejuízo de 3.600. Conforme eu vou fabricando mais e vendendo mais brigadeiros, a hora que eu chego no 2.250 eu zero e a partir daqui eu começo a ter um lucro de fato para essa situação.